Graça e paz a todos. Irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos hoje para estar expondo o texto de Lucas, capítulo 2, que vai nos narrar a história de Simeão. Simeão, nos diz o texto que era um homem justo e piedoso. Irmãos e amigos, a primeira coisa que quero trazer para nós é essa característica de Simeão. Como falei, um homem justo e piedoso. Muitas das vezes nós nos achamos sermos muita coisa, só que ninguém, as pessoas próximas a nós, as pessoas onde nós passamos, nosso trabalho, nosso estudo, as pessoas não enxergam isso em nós. Se as pessoas não enxergam isso em nós, se o próprio Deus não enxerga isso em nós, o que não era o caso de Simeão, será que somos mesmo? O interessante para nós que quem nos conta essas características de Simeão não é ele próprio falando da boca dele, mas era Lucas escrevendo isso, que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus e que foi uma confirmação de Deus. Não era Lucas que enxergava Simeão dessa forma, era o próprio Deus que enxergava Simeão como um homem justo e piedoso, ou seja, um homem honesto e direito, um homem que era bem quisto pela sociedade por andar direito, e um homem que inclinava seu coração para as coisas espirituais e pelo amor ao próximo. Essas são as características de Simeão. E diz o texto, nos mostra o texto, que Simeão esperava a consolação de Israel, de Jerusalém. Ou seja, Simeão sofria por causa de um povo que tinha abandonado a Deus, um povo que tinha perdido suas características, um povo que tinha perdido sua essência, o povo que tinha perdido a sua adoração, o povo que tinha perdido a sua comunhão. E Simeão sofria com isso. Nos narra o texto que Simeão esperava a consolação de Israel, ou seja, Simeão esperava a manifestação de Deus, Simeão esperava o nascimento do Filho de Deus, Simeão esperava a revelação trazida para os gentios, para aqueles que não pertenciam ao sangue real dos judeus. Simeão esperava por isso. O sofrimento do povo trazia sofrimento para Simeão. Características importantíssimas para os dias de hoje. Características quais a igreja tem perdido. As pessoas na sociedade têm perdido. Quanto mais o tempo passa, as pessoas têm perdido a característica de justo, de piedosa, de inclinação, inclinado para as coisas de Deus, para as obras de Deus. E a palavra nos mostra que Simeão tinha intimidade, um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Diz o texto que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Irmãos, a maior virtude que a pessoa pode ter
é ter o Espírito Santo de Deus sobre ela, sobre a vida dela. É uma pessoa ser levada, é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos perder essa característica. Essa é a maior característica que um cristão pode ter, é o Espírito de Deus sobre ele. Então, através desse relacionamento entre homem e Deus, entre Simeão e o Espírito de Deus, foi revelado para ele que ele não morreria até ele ver a manifestação de Deus, até Deus ser revelado, até Jesus Cristo nascer. Ele não morreria até ver Jesus Cristo. E ele, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele chega até o templo. Vamos dar uma parada aqui para refletirmos. O sermos levados e guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Sabemos que nos dias de hoje, o Espírito Santo de Deus nos leva a ter uma comunhão com Deus, a ter um relacionamento com Deus, e o Espírito Santo de Deus nos leva a pregar o Evangelho, as boas novas, para o povo, para a sociedade. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus, é deixarmos de ter a característica, a nossa própria característica, para termos as características de Cristo, sermos guiados por Cristo, sermos levados a ser forjado o nosso caráter ao caráter de Cristo. O Espírito, somente pelo Espírito de Deus, conseguimos ter o caráter de Cristo, conseguimos fazer a vontade de Deus, conseguimos fazer aquilo a qual Deus quer que façamos. E Simeão, então, foi levado para o templo pelo Espírito de Deus, e ali foi revelado para ele. E ali ele viu o próprio Deus, porque as Escrituras nos ensinam, Jesus Cristo fala para nós que aquele que o vê, vê o Pai. Pode alguém ver a Deus? Todo aquele que vê, enxerga Jesus Cristo. Todo aquele que acha Jesus Cristo, ele acha a Deus, ele vê a Deus. Então, nós podemos sim ver a Deus. Podemos sim ver a manifestação do amor de Deus sobre uma nação. É se nós enxergarmos Jesus Cristo e toda a sua plenitude e toda a sua obra. E ali, Simeão se depara com um menino ainda sobre a responsabilidade de sua mãe, acompanhado de um homem agora que te adotou como filho, José. Estava ali José e Maria no templo para fazer aquilo o que era de costume para o povo judeu, para fazer aquilo que a lei de Moisés ensinava, apresentar o jovem no templo e lhe oferecer um sacrifício a Deus. Irmãos, quero voltar um pouco atrás, falar da maior característica que Simeão poderia ter. Era ter um relacionamento com o Espírito de Deus. Torno a repetir isso, porque nós precisamos ter isso. Isso precisa estar dentro de nós. E se Simeão não fosse um homem guiado e levado pelo Espírito Santo de Deus, certamente ele não veria Jesus Cristo. Irmãos, nós somos agentes de milagres. Nós somos
a responsabilidade de pregar as boas novas às pessoas, de alcançar o maior número de pessoas possível, de alcançar o maior número de pessoas possíveis para crescimento do reino de Deus. Há um ditado que diz que Deus não se preocupa, Deus não se importa com quantidade, mas com qualidade. Essa é uma mentira que o diabo tem trazido para nós, para que nós percamos o foco nas pessoas, para que nós desistimos das pessoas. O Senhor não está preocupado apenas com qualidade. O Senhor também está preocupado com quantidade. O Senhor está preocupado que alcancemos, através do Espírito Santo dele, o maior número de pessoas possíveis para crescimento do reino de Deus. Não existe homem e mulher próspero espiritualmente que não gere filhos espirituais. Precisamos gerar filhos, precisamos ser ganhadores de almas, precisamos manifestar a glória do Espírito Santo de Deus, a glória do Evangelho de Deus, o Evangelho de transformação, para mudar uma sociedade, para mudarmos uma nação, para gerarmos filhos espirituais. Porque uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Se não temos frutos, se não temos filhos espirituais, se os nossos frutos não são bons, que evangelho é esse? Que transformação é essa? Precisamos ter amor e gana pelas almas perdidas para proclamar o evangelho. Precisamos sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, e precisamos alcançar o mundo, pois foi para isso que o Evangelho nos chamou, foi para isso que Jesus Cristo nos chamou, foi para isso que Jesus Cristo nos elegeu, para que preguemos o Evangelho, para que anunciamos o Evangelho de Deus. Então, irmãos, eu fico bastante triste por, nesses dias, tenho visto pessoas capacitadas, pessoas instruídas, pessoas as quais receberam Deus, e essas pessoas têm atacado outras pessoas. Pessoas que, essa semana eu vi vídeo de pessoas atacando Pablo Vittar, atacando Jean Williams, atacando o nosso prefeito. Irmãos, esses são sinais de pessoas que não foi reveladas coisas espirituais a elas, porque nós sabemos que a nossa luta, que a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra Pablo Vittar, não é contra Jean Williams, não é contra o prefeito, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. Quando nós entendermos que quando o povo que clama pelo nome de Deus, ele ouve e responde, ele muda a sociedade. O que nós temos visto de errado numa sociedade são frutos de pessoas que não andam com Deus, de pessoas que não vivem direcionadas por Deus. Então, irmãos, precisamos entender que as nossas lutas não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades, é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra o diabo. O diabo tem colocado o nosso foco nas pessoas, para que ele venha agir sorrateiramente, para que nós focamos a nossa fé